Saudamos a todos com a paz do Senhor. Iniciamos mais um culto de quarta-feira. Você aí na sua casa ou aqui no templo, que você venha convidar o Espírito Santo para habitar no seu coração, que Ele possa fazer morada, que você possa florescer, mesmo que no deserto. Você diga: meu amigo Espírito Santo, vem estar comigo. Tenha relacionamento, tenha intimidade com esse amigo. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder, vem manifestar os teus sinais, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar, com teu óleo venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor faça de novo em nossos corações, nas nossas vidas. Mas primeiro, Pai, que nós venhamos a entender que precisamos ter relacionamento contigo, que nós temos que querer esse novo. Não adianta clamarmos com a nossa boca se o nosso coração está vazio, se o nosso coração, na verdade, quer continuar da mesma forma que estamos. Então, Pai, que nós venhamos a entender que para ter esse novo, nós precisamos querer abrir o nosso coração. E aí sim, nós vamos ter um novo, de novo e outra vez. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti.
ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Sim, Deus, o Senhor tem falado comigo que não podem ser apenas palavras cantadas, palavras bonitas, vozes, se nós não temos o entendimento do que o Senhor quer fazer. Não adianta os elogios, notas tão bonitas ou vozes tão bonitas, se nós não entendemos o princípio das coisas. Que nós precisamos ter relacionamento. Que para que o Senhor dê um novo, faça um novo, faça um renovo, nós precisamos querer abrir o coração para que isso aconteça. Nós sabemos que não é um processo isento da dor, ou do refletir, ou do voltar atrás. Mas nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Então a minha oração nesse momento é que o Senhor renove o seu povo, que o Senhor faça um novo na vida de cada pessoa que tem assistido, que tem acompanhado essa transmissão, ou aqui no templo, ou na sua casa. Que o Senhor, que você dê espaço para que o Senhor entre no seu coração e faça morada. E se há algo que precisa ser tirado, renovado, limpo, deixe o Senhor fazer. Deixe o Senhor trabalhar no seu coração, nas áreas que são necessárias. Deixe o Senhor fazer. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
queira mais de ti. Senhor Jesus, diante de ti, ó Pai, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha renovar o nosso coração, Pai querido, que através desses louvores, ó Pai, nós venhamos ser cheios da Tua presença, ó Pai, e venhamos nos esvaziar de nós mesmos, ó Deus. Que o Senhor venha renovar a nossa mente, o nosso coração neste momento, ó Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Graça e paz, que em todo tempo esteja em nossos lábios. É sempre um louvor de gratidão a Deus pelos inumeráveis benefícios que Ele tem nos agraciado. Irmãos e irmãs, partindo para mais uma revisão, hoje nós estaremos ministrando a revisão de número 8, a revisão que nós trouxemos como temática, Clamamos, Abba. E os textos referenciais, para embasar essa ministração estão em Lucas capítulo 15, do 11 ao 32, Romanos capítulo 8, do 12 ao 23 e Colossenses capítulo 3. Clamamos Abba, ele vai aparecer no Novo Testamento em 3 momentos. O primeiro deles em Marcos 14, verso 36, que diz assim, disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Neste momento, Jesus, ao clamar Abba, ele encontra consolo em meio às aflições e coragem para enfrentar os desafios que estavam por vir, a fim de cumprir o propósito de Deus que estava estabelecido sobre a sua vida. O outro texto também que nós encontramos, clamamos Abba, está em Gálatas capítulo 4, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba. Nesse texto, ele trabalha a relação de filhos e pai, e uma filiação que é em amor, quando Deus ele nos deu o Espírito, nos enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Ele está se identificando conosco. E essa identidade é uma identidade em amor. Não é uma identidade documental, não é uma identidade consanguínea, uma identidade por DNA, mas é uma identidade em amor. Em Romanos capítulo 8, verso 15, diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E nesse texto, ele vem resgatar a nossa relação de filhos, mas, como eu disse há pouco, não filhos documentais, mas filhos gerados em amor. Quando éramos escravos do pecado, uma vez libertos do pecado, nós somos livres. E uma vez livre, muitas vezes nos encontramos como órfãos. E nós andamos errantes, correndo o risco de nos tornarmos novamente escravos. Por isso que o Senhor, ele vem e nos adota como filhos, para que nós tenhamos uma nova paternidade. Se libertos do pecado, nos tornamos órfãos e Deus nos acolhe como filhos, ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos tornando herdeiros juntamente com eles. Para muitos de nós, pronunciar a palavra Pai soa um tanto estranho, visto que no universo em que nos desenvolvemos, em grande parte, ou em outros casos, há a completa ausência da figura materna, e isso privou-nos de aprender a pronunciar a palavra Pai. Assim, a temática proposta, Clamamos Abba, traz como plano de fundo identificar a figura paterna e nos identificarmos com ela. Como nos relacionamos e qual o nosso lugar nesta relação. A nossa relação com Deus Pai, ela é em muito comparada com a nossa relação com o Pai humano. Este referencial paterno, quando comparado entre si, pode trazer muita dificuldade de compreendermos o Deus Pai de uma forma amigável.
Então, o primeiro ponto que nós queremos tratar é como nós enxergamos essa figura paterna. Porque, às vezes, a nossa relação de pai e filho é o pai herói e o pai vilão. Assim que nós enxergamos essa relação. Em nosso imaginário, temos a perspectiva de dois modelos de pai. É o pai herói e o pai vilão. No nosso imaginário infantil, de imediato nós não conseguimos identificar essa figura do pai vilão, porque essa figura do pai, embora, né, o pai genitor ele esteja ausente, e uma figura paterna, ela tanto é uma figura de homem, uma figura de mulher, como pai, um tio. Então nós ainda não temos um conceito, né, muito bem formado de quem é o pai. E logo na tenra infância, a nossa visão de pai é essa visão do pai herói, que mesmo ausente, nós estamos imaginando que ele está lá fora, lutando contra os monstros, que ele está numa missão muito importante e por isso que ele não voltou ainda. Mas acontece que ao longo, né, da nossa caminhada e quando nós vamos crescendo, esse imaginário ele vai abrindo espaço para a realidade. Né? Quando adolescentes, parece que essa relação, essa visão de pai herói e pai vilão, ela nos parece invertida. Normalmente, para o adolescente, o pai vilão é aquele pai que está sempre presente, aquele pai que impõe regras, é aquele pai que corrige, né? Aquele pai que muitas vezes diz não. E ao contrário disso, imaginamos que o pai herói é aquele que satisfaz os nossos desejos, né? Aquele pai que está sempre disposto a dizer sim para as nossas petições. E quando adultos, nós já perdemos essa percepção, né, do imaginário da figura do pai e passamos a compreender de uma forma mais real a figura do homem, né, como um ser limitado, um ser que nem sempre consegue arcar com as suas responsabilidades, um ser que nem sempre tem condições de cumprir a sua missão e no meio dela, não suportando a pressão que vem sobre si ou a responsabilidade, né, muitos vão embora, muitos nem tão pouco assumem essa responsabilidade, há os que assumem, né, de uma forma disfuncional e há aqueles, né, que se esforçam para serem de repente aí os melhores pais para os seus filhos. E em muitos casos, né, essa figura de pai é de alguém que nunca fez parte da história dessa pessoa. Então, por isso, essa compreensão de pai, ela é inexistente. Então, quando falamos de Deus Pai, logo as perspectivas que temos da figura pai, ela pode nos apontar um Deus distante ou um Deus inexistente. O texto que está em Isaías capítulo 49, 15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais esquecerei de vós. Pode um pai abandonar o seu filho, mas o Senhor, Ele nunca nos abandonará. Quando clamamos Abba, Ele vai apontar para nós que há alguém que se importa, há alguém que está perto e alguém que nos ama. Quando clamamos Abba, estamos também buscando o nosso lugar em Deus. E este lugar é um lugar de abrigo, um lugar de conselho, um lugar de correção, um lugar de ensino, mas principalmente um lugar de amor. E neste referencial de amor, que a paternidade de Deus é exercida. Embora há muitos outros referenciais que se destacam, mas não representam a paternidade de Deus. Por exemplo, o referencial da paternidade ausente, ele cria, desenvolve ou gera filhos órfãos. O referencial do pai que se nega, ele gera filhos bastardos. O referencial do pai que se impõe, do pai senhor, ele gera filhos escravos. Mas o referencial do pai de amor, ele gera o referencial de filhos. Este sim é o referencial da paternidade de Deus.
E compreender isso faz muita diferença na relação, pois o lugar que ocupamos em Deus também aponta os benefícios e responsabilidades que temos no seio da família. E um desses referenciais, ele é a obediência. A obediência é o nível de dependência, e essa dependência é em amor, não é uma relação funcional, uma relação de escravo, uma relação de servo e senhor, em que nessa relação visa-se o mérito, a recompensa pelo esforço, o resultado, o trabalho, mas uma relação de amor, em que aquilo que eu faço é em resposta ao amor de Deus. Então eu obedeço em amor. E essa obediência em amor nós chamamos de honra. E o outro aspecto dessa relação é a submissão. A submissão é o nível de responsabilidades. E nesse nível de responsabilidade nós aparecemos como beneficiários. Quando falamos em submissão, estar debaixo da missão. Porque a missão ela é de Deus. A missão de Deus é de salvar a humanidade. A missão de Jesus Cristo é dar a vida por ela. E a nossa missão é de desfrutarmos dessa vida que nós recebemos nele. E essa nossa submissão, ela não é uma submissão de imposição, ela é uma submissão alicerçada na graça, porque ela não é por mérito, mas é por graça, é por bondade de Deus. Então ela é favor e merecido, e não porque é graça, ela tem que ser barateada, né, vivida de uma forma negligente, não sendo responsáveis, né, com essa vida que nós recebemos em Jesus Cristo. Se nós não formos responsáveis com essa nova vida, nós corremos o risco de voltar ao regime de servidão. Então, por isso que nós somos chamados a desenvolver, né, uma responsabilidade com esta graça. E a graça responsável é a graça em que a cada dia eu valorizo a vida que recebi em Deus. E como eu valorizo essa vida? Rejeitando o pecado e santificando-me a cada dia. O texto de Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 32, é o texto que fala da parábola do filho pródigo. E essa parábola ela nos ajuda muito a compreender esta relação de pai e filho. Em primeiro momento, a relação de amor. Uma relação de amor não é uma relação que visa o mérito, visa a recompensa. E nós conseguimos ver isso na relação do pai com o filho mais novo. Por mais que ele tenha ido embora, gastado, não ter sido responsável com a graça que recebeu, aí ele gastou todos os seus bens de forma absoluta, e quando ele se viu numa situação de grande miséria, ele caiu em si e resolveu voltar para a casa do pai. Aí o pai muito bem poderia tê-lo castigado, colocado nessa posição que ele quis voltar, como na posição de trabalhador, na posição de servo, mas a relação do pai para com ele como é uma relação de amor. O pai, ele restaurou a sua filiação, quando deu vestes limpas, colocando o anel no dedo, sandálias nos pés, restaurando ali a sua honra, a sua dignidade, restaurando a sua posição na casa, que é a posição de filho. E ao contrário do filho mais velho, que por mais que não tenha cometido aí nenhum pecado, não tenha sido rebelde, mas a relação desse filho era uma relação funcional, em que ele foi buscar no pai a recompensa, pelo seu esforço, quando ele pediu ao pai falando que o pai não tinha dado nenhum cabrito para ele se alegrar com os amigos, sendo ele o filho que ficou e o mais moço, que foi embora e gastou tudo, e ao voltar foi recebido com festa, e ele não podia ter um cabrito para se alegrar com seus amigos, e o pai fala assim para ele: tudo que eu tenho é teu. Então, por não termos essa compreensão de um Deus que ama, uma relação com o pai de amor, muitas vezes a nossa relação com Deus ela é exclusivamente uma relação funcional, uma relação utilitarista, em que a nossa relação com Deus ela é quando nós precisamos de alguma coisa, nós buscamos a Deus quando precisamos de uma bênção, de uma cura, de um milagre,
E nós sabemos que essa relação é a relação da multidão, é a relação daqueles que não têm intimidade com Deus, e esta relação vai apenas e até somente ao ponto em que as suas necessidades, seus desejos são satisfeitos, e a partir daí esta relação ela deixa de existir. Então a nossa relação com Deus não é uma relação funcional, ela deve ser uma relação de amor, porque sabemos que estando no Senhor nós seremos beneficiários de tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Mas também que nós não estejamos em Deus visando isso, mas nós estejamos em Deus, né, sabendo que nele é o melhor lugar. Estar em Deus é o melhor lugar, porque se nós não estivermos em Deus, nós estaremos debaixo de jugo de servidão, porque foi debaixo do jugo de servidão que Ele nos tirou, Ele nos adotou como filho. Por isso que nós, irmãos e irmãs, temos neste tempo em que nós somos chamados a reconhecer essa paternidade de Deus, reconhecer qual é o nosso lugar em Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida pessoal, na nossa vida relacional, na nossa vida profissional, na nossa vida de um modo geral e principalmente a nossa relação com a igreja. Porque a igreja, como temos dito isso de uma forma muito insistente, não é um lugar que a gente vai. A igreja é o que a gente é. Então, se nós somos filhos de Deus e em nós habita o Espírito de Deus e que nós recebemos, né, do Espírito do Filho de Deus, nós somos casa de Deus, nós somos a habitação. Então, a relação de Deus conosco, ela é essa relação de família. Quando falamos casa, nós estamos falando da relação de família. Então percebemos que longe do Pai, nós temos muita dificuldade de administrar as nossas vidas e com isso temos êxito naquilo que nós nos propomos a realizar. E caminhando aí para o fim do ano e o tema proposto, né, para este ano, que 2020 seria o ano da pesca maravilhosa, e nós só teremos êxito neste propósito, irmãos e irmãs, se nós estivermos em Deus, se nós estivermos submissos a Ele, se nós somos obedientes à sua voz, né? Como Pedro disse, sob a tua palavra lançarei as redes. Então foi uma atitude em obediência que levou Pedro a ter êxito. Então, se nós queremos ter êxito, não estou falando de sucesso, mas estou falando não de resultado, né, mas temos realização, ver que as nossas vidas elas têm sentido, que há um propósito na nossa existência, e o propósito da nossa existência é agradarmos ao Senhor. Para isso que nós somos formados, né, a imagem e semelhança de Deus, né, para sermos também referenciais nessa terra, para que outros, ao olharem em nós, consigam nos identificar com a nossa matriz geradora, e a nossa matriz geradora é o Senhor. Mesmo perto, mas se a nossa relação com o Pai não for uma relação de amor, percebemos que uma relação funcional, baseada no mérito e na recompensa, não é suficiente para desfrutarmos do melhor que Ele tem para nos dar. Então, quando nós clamamos Abba, nós somos reconhecidos como família de Deus. E dentro dessa relação, a nossa relação, ela não é uma relação de servo, mas uma relação de filhos. E com isso a nossa posição não é uma posição de escravos, mas uma posição de herdeiros. Que Deus ele nos abençoe, que Deus ele nos fortaleça, nos encoraje, e que Deus a cada dia Ele possa estar trabalhando, né, na nossa mente, e nós possamos também estar sensíveis, né, à sua voz, para compreendermos tudo aquilo que Ele tem ministrado aos nossos corações, para quando chegar, né, ao fim proposto, nós possamos, né, dar graças a Deus e testemunharmos, né, com grande alegria dos benefícios com que Eles têm nos agraciado, mesmo em tempos de dificuldade. Meu irmão e minha irmã, saiba que você tem muitos motivos para ser grato e grata a Deus. E quando nós entrarmos na temática, puxando as redes, que você possa trazer à memória aquilo que o Senhor Ele tem te dado, não por mérito ou por esforço, mas porque Ele tem sido
um Deus bondoso, um Deus zeloso para contigo. E como você pode honrá-lo, né, testemunhando com grande alegria deste amor de Deus para com a tua vida. Amém? Vamos orar? Querido e bondoso Deus, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos porque Tu nos trazes à memória que este tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nos chama para nos achegarmos mais a Ti, para nos estreitarmos ainda mais a nossa relação contigo. Visto, Senhor, que muitas vezes, privados dos afazeres na igreja, nós de repente até pensamos, qual é o meu lugar em Deus? E é justamente no recôndito do nosso quarto, é justamente nesses momentos a sós que nós percebemos que o nosso lugar em Ti, Pai, ele é em nós mesmos, não nos lugares que nós estamos, mas em quem nós somos. Por isso, Deus, que a cada dia possamos reconhecer que em nós é o lugar da Tua habitação. E quando somos casa, nós somos família. E nessa família, nós somos filhos. Este é o nosso lugar. Te agradecemos, Senhor, porque isso faz toda a diferença. Porque a partir do momento em que nós compreendemos isso, Senhor, nós não traçamos ou não balizamos a nossa relação contigo na funcionalidade. Quando fazemos coisas, imaginando que fazendo coisas estamos fazendo a tua vontade. Mas quando, Pai, nós somos obedientes e submissos à tua vontade, aí sim, Pai, nós estamos neste lugar, que é o lugar de filhos. Te agradecemos, Pai, porque isso tem nos orientado para que nós possamos, Senhor, seguir firmes rumo ao propósito, Pai, que está estabelecido sobre cada um de nós. Não, Senhor Deus, nos desviando na caminhada, mas seguindo firmes, Senhor Deus, para que nós possamos, de fato e de direito, colhermos o fruto. De fato e de direito, termos a pesca maravilhosa. De fato e de direito, vivemos a vida, vida em abundância. E essa vida só tem quem tem o Senhor como Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre ti, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe.